irmãos, nós vamos seguir estudando o livro do profeta Isaías, nesta série chamada Na Sala do Trono, Cenas de Isaías. E eu peço que os irmãos tenham as suas Bíblias abertas. No capítulo 36 do profeta Isaías, nós passaremos pelos capítulos 36 e 37 nesta manhã. Deixa eu ajustar o meu relógio para que a gente consiga ter proveito do tempo que nós temos. Muito bem. Meus irmãos, uma das coisas que gosto de fazer quando tenho oportunidade de viajar mundo afora é visitar museus. Eu já tenho até falado isso aqui de nosso púlpito algumas vezes. E para os irmãos que não sabem, a palavra museu, ela vem de uma palavra grega antiga que significa um templo protegido pelas musas. Na Grécia Antiga, esse templo das musas, ele servia como um lugar onde a poesia, a música, as artes, a literatura, a oratória, a tragédia, a comédia, a dança, a astronomia, quer dizer, que essas expressões de arte, não é, e de história fossem registrados, fossem guardados. E por isso, ao longo dos séculos, não é, e especialmente no Oriente Antigo, mas também já na Macedônia, na Grécia, objetos históricos pertencentes a grandes personagens da história e também grandes reis, grandes imperadores, foram guardados para que os seus feitos gloriosos pudessem ser lembrados. No Brasil, nós não temos muitos museus. Os nossos museus são pobres, o que indica, aliás, que nós temos uma certa pobreza histórica, uma certa pobreza de espírito no Brasil. Mas há museus importantes no mundo que preservam essa história da antiguidade. Um desses museus é um importante museu na cidade de Londres, chamado o Museu Britânico. E é muito interessante que, quando nós entramos por uma das principais entradas do Museu Britânico, nós damos de cara com duas estátuas colossais, enormes, de pedra maciça. E eu não tenho a menor ideia de como eles conseguiram trazer aquilo lá da terra da Síria, da terra do Iraque, até a Inglaterra, provavelmente em grandes navios. E essas estátuas, essas efígies, elas são chamadas de iamassos. São representações de criaturas míticas da Assíria. Tem um corpo maciço de leão, ou, em alguns casos, o corpo de um touro, asas de águia e um rosto humano. E a ideia dessas estátuas, que normalmente eram colocadas na entrada de grandes palácios, é que elas demonstrassem o poder e a autoridade dos reis que presidiam naqueles palácios. Então, eram esculpidas com muita riqueza de detalhes, trazendo inscrições cuneiformes impressionantes que contavam a história das conquistas daqueles reis. Uma dessas estátuas, que se encontra no Museu Britânico, é uma representação de um rei poderoso da antiguidade, um rei assírio chamado Senaqueribe. Este rei aparece nas Escrituras, em vários lugares. Ele foi um dos reis mais proeminentes do Império Neo-Assírio e governou no ano 705 a.C. até o ano 681, portanto, por mais de 20 anos. Foi conhecido por ter sido bem-sucedido em inúmeras campanhas militares, projetos grandiosíssimos de construção, incluindo a cidade de Nínive, que era gloriosa naqueles dias, e herdou um império que veio do seu próprio pai, o qual ele não apenas consolidou, como expandiu, tendo avançado até mesmo a terra do Egito. Então, ele conquista muitas terras no Oriente. E ele chega na terra de Israel. Seu pai, antecessor de Senaqueribe, havia já conquistado
a tribo do norte dos israelitas. E agora, Senaqueribe se coloca diante da tribo do sul, de Judá. E a cena de hoje, então, mostra 3 reis e um profeta. 3 reis e um profeta. E ela se desenrola nesses capítulos 36 e 37, do qual eu lerei alguns trechos. Então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa fazer a leitura desses textos. E eu recomendo que os irmãos todos, que verão nessa história um drama muito rico e interessante, que depois façam a leitura das passagens paralelas dessa que está aqui em Isaías 36 e 37, no segundo livro de Reis, capítulo 18 e 20, são apenas 2 capítulos, e também no segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Nesses 2 livros, vocês também poderão acessar esta história que é contada pelo profeta Isaías aqui nos capítulos 36 e 37. Então, antes de eu fazer a leitura de alguns versos, um pouco de contexto. Como disse há pouco, se a gente voltar pouco menos de 200 anos antes deste evento que é narrado aqui, nós temos o rei Davi e o reino que Deus deu a ele. E Salomão, que foi seu herdeiro, ainda mais do que seu pai Davi, expandiu este reino e construiu o templo, onde o nome de Deus seria conhecido por toda a terra. E além disso, Salomão construiu muitas cidades fortificadas em anéis ao redor de Jerusalém, com o propósito de protegê-la das possíveis invasões inimigas. Mas a grande verdade é que, ao longo dessas décadas que se passaram desde Salomão, os principais inimigos do povo de Deus foram eles mesmos. Muitos deles metidos em idolatria, em traições, em conspirações, de modo que, em alguma altura, depois de Salomão, por meio do seu filho, o reino se dividiu em 2 partes. O reino de Davi e de Salomão se dividiu em 2 partes, de modo que um reino foi conhecido como Reino do Norte, que consistia em 10 tribos e tinha em Samaria a sua capital, e outro reino, o Reino do Sul, que era o reino de Judá e Benjamim, que ficava onde ficava a cidade de Jerusalém e aonde sentava-se o descendente de Davi e ainda mais aonde permaneceu o templo do Senhor. Então, por causa da prevaricação do povo, dos reis do norte e também de alguns dos reis do sul, Deus mesmo se levanta contra o seu próprio povo e manda juízo. Outras nações estrangeiras que invadem em muitas instâncias, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, como forma de juízo da parte de Deus contra o seu próprio povo. E a nossa cena, então, acontece agora no ano 701 a.C. Alguns anos antes, como disse, o Reino do Norte já havia caído. As cidades do Reino do Norte haviam sido completamente destruídas e os israelitas haviam sido levados cativos para a terra da Assíria. Muito bem. Agora a cidade de Judá, o Reino do Sul, está completamente cercada. Ela está cercada por um grande rei com o seu poderoso exército. E Jerusalém é a última cidade fortificada que ainda não caiu pelo poder de Senaqueribe. Todas as outras cidades, as demais cidades fortificadas, todas elas caíram e foram destruídas, de modo que muitos dos seus habitantes conseguiram escapar e fugir e buscaram refúgio na cidade de Jerusalém. O povo todo de Judá está dentro da cidade e há milhares e milhares de refugiados que se abrigam lá. E nessa cidade nós temos um rei da descendência de Davi. O nome desse rei é Ezequias. Lá em 2 Reis, capítulo 18, nos primeiros versos, você pode ler um pouco sobre a história deste rei. É uma história sensacional. Ele era um homem temente a Deus e piedoso. E também está nessa cidade o profeta, autor deste livro, chamado Isaías. E nesses 3 primeiros versículos, então, nós vemos esses personagens. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou.
O rei da Assíria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele, Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então a cena que se segue é um grande desafio que foi lançado por Senaqueribe, por meio do seu porta-voz, Rabsaque, ao rei Ezequias, à cidade de Jerusalém e, acima de tudo, ao Deus de Davi. Rabsaque pronunciará insultos, zombaria, e vai exibir uma enorme arrogância contra o povo de Deus, contra o povo judeu. E mais do que isso, ele vai blasfemar contra o Deus de Davi. Eliaquim, enviado por Ezequias como um porta-voz para negociar com Rabsaque, ele vai até o alto do muro. Rabsaque está cercando a cidade com o seu exército. E ele então profere aqueles insultos todos. E Eliaquim ali conversa com ele. E ele é enviado pelo rei como representante do reino, lá do alto daquele muro, e conversa. E chega inclusive a pedir que ele falasse, Rabsaque, em um outro idioma, que falasse em um idioma mais diplomático, aramaico, porque o povo todo de dentro da cidade conseguia ouvir, visto que ele falava em hebraico, todos os insultos que ele proferia contra o Deus de Israel, o Deus de Judá. Mas Rabsaque seguiu falando em hebraico. Ele disse, não, eu vou falar no idioma que esse povo entende. Eu vou falar no idioma que eles entendem, para que eles saibam que eles não podem e nem devem confiar neste rei, que eles não podem e nem devem confiar no exército, e que eles não podem e nem devem confiar no Deus de Israel. E ele chega ao ponto de dizer, a cidade está sitiada. Vocês não têm como sair da cidade. E não tem como nenhum suprimento, nem mesmo de água. Naquela altura ele não sabia que havia um aqueduto secreto que levava água para dentro da cidade. Nem mesmo de água. Vai entrar aqui. E então ele provoca. E ele chega a dizer coisas terríveis, tais quais, vocês que estão aí dentro da cidade vão ficar com fome. E quando vocês tiverem fome, vocês vão precisar comer as suas próprias fezes. E vocês vão beber a sua própria urina. E é essa a linguagem, então, com a qual ele insulta o povo de Deus. São palavras duras. São palavras diabolicamente cruéis e friamente calculadas. Aqui a gente não tem palavras aleatórias de um ódio gratuito. O ódio está lá. Não se engane quanto a isso. Há um ódio proclamado contra o povo de Deus. Mas elas são cuidadosamente dirigidas e têm o propósito de confundir as pessoas, de alienar as pessoas, de desalentar as pessoas, de desesperançar as pessoas e, por fim, até mesmo de seduzir as pessoas. Ele queria seduzi-las, ao ponto de dizer, olha gente, vocês estão aí dentro da cidade, por que vocês não vêm para fora? Vamos evitar a guerra. Eu vou levar vocês para um lugar melhor. Eu vou levar vocês num lugar onde vai ter figueiras. Vou levar vocês num lugar onde vai ter parreiras. Eu vou levar vocês num lugar onde vocês vão ter paz e tranquilidade. Aqui, com esse rei, vocês vão morrer, vocês vão ser destruídos, vocês vão se alimentar dos seus próprios estrumes. E a verdade, gente, é que Rabsaque estava numa posição em que ele podia dizer estas coisas. Porque ele não mente nas suas palavras. Ele não mente. Realmente, Senaqueribe havia derrotado reinos muito maiores e muito mais poderosos do que o reino de Judá. Ele já havia subjugado reis e generais. E o reino de Senaqueribe era de fato muito extenso. A tecnologia militar dele era melhor e mais moderna. Os seus recursos eram infindáveis. Ele tinha cavalos, ele tinha carros, ele tinha espadas, ele tinha armaduras, ele tinha um número incontável de soldados. Naqueles dias, nada, absolutamente nada, se comparava ao exército assírio. Então, ele desafia, a gente vê isso nos versos 4 até o verso
a 21. O rei Ezequias. E nas suas palavras de desafio, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, vocês estavam confiando no Egito? Tempos atrás nós falamos aqui em uma das mensagens como o povo de Deus ficou tentado em confiar no Egito. Ah, o Egito vai vir ajudar a gente. Vamos fazer uma aliança política com o Egito. Eles são nossos inimigos, mas eles também são inimigos dos nossos inimigos, e os inimigos dos nossos inimigos são amigos. Vamos confiar neles. Então, agora que o Egito também já havia sido derrotado e que, portanto, não tinha a menor condição de ajudar, e mais do que isso, era um povo também traidor, que mesmo que tivesse condições de ajudar, não ajudaria de jeito nenhum. Ele zomba e ele vai dizer, é no Egito que vocês vão confiar? Sério? Você acha que eles é que virão livrar vocês? E, embora o texto não nos fale aqui, na passagem paralela de 2 Reis, nós também somos informados que, além de confiar no Egito, em algum momento o rei Ezequias tentou negociar com Senaqueribe. Olha, deixa o meu povo em paz, na melhor das intenções, desejando proteger o seu povo, como um rei piedoso que ele era. Ele negocia com aquele rei impiedoso. Ele diz, olha, se o problema é dinheiro, então me diz aí o preço. Quanto que custa? Quanto que custa para você deixar o nosso povo em paz e passar reto por ele? E então, os representantes de Senaqueribe dão um preço. Ele vai lá no templo. Ele arranca de dentro do templo os ornamentos de ouro e de prata. E manda dezenas e dezenas de quilos de ouro e de prata a Senaqueribe, como um preço para que ele não fosse atacado. Ele tira o ouro e a prata de dentro da casa do Senhor, entrega a Senaqueribe, que não só ficou com ouro, como atacou do mesmo jeito. Então, beleza. Eu já ia ficar com esse ouro de um jeito ou de outro, então você só me antecipou o problema. Me dá o ouro e eu vou atacar vocês. E sabe o que mais? Nessa narrativa, nessa afronta de Rabsaqué, ele vai dizer que o próprio Deus foi quem mandou destruir o povo. Então deixa eu ler para vocês alguns trechos. Rabsaqué lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito? Esse bordão de cana esmagada? Agora veja como ele vai desafiar o próprio Senhor. Verso 7. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos altares Ezequias removeu e disse a Judá e Jerusalém, perante este altar adorareis? Porque Ezequias havia removido os altares aos deuses pagãos para que o povo voltasse ao povo de Deus. E parece que Rabsaqué estava bem informado das coisas, inclusive das profecias de Isaías. Mas olha o que ele diz, ora, empenha-te com o meu senhor da Síria. E aqui ele faz a chantagem, a sedução. Dar-te-ei 1000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Ao mesmo tempo que ele seduz, ele também zomba. Vocês nem têm cavaleiros para montar cavalos, mas eu dou os cavalos mesmo assim. E ele vai dizendo, vocês não conseguem afugentar nem o menorzinho dos meus capitães. Como que vocês confiam no Egito por causa dos seus carros e cavaleiros? Agora presta atenção, verso 10. Acaso subi eu agora, sem o Senhor, contra esta terra para me destruir? E aqui, Rabsaqué, Senaqueribe está dizendo por meio dele, foi Deus mesmo, o seu próprio Deus, quem me mandou para destruir vocês. Nesse momento, Eliaquim, Sebna e Joá pedem que ele não fale mais naquele idioma, mas ele continua. E ele vai dizer, verso 14, não vos engane, Ezequias, porque ele não pode livrar vocês. E ao verso 15, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, certamente o Senhor nos livrará. Não deis ouvidos a Ezequias. Fazei as pazes comigo. Olha só a sedução. Não, gente. Deixa Ezequias para lá, deixa o Deus de Ezequias para lá, vem comigo. Vocês vão comer da sua própria vide, da sua própria figueira. Cada um vai beber a sua própria água, da sua cisterna.
Vou levar vocês para uma terra que vai ser de vocês, que vai ter cereal, que vai ter vinho, que vai ter pão. Não vos engane, Ezequias, dizendo que o Senhor vos livrará. Não vai livrar nada. Acaso os deuses da terra, e agora ele compara os deuses da terra ao Deus de Ezequias, livraram os seus reis, os seus senhores, o seu povo dos nossos ataques? Eles livraram. O Deus de Samaria os livrou, o Deus das cidades que nós invadimos os livraram. Então, Rabsaque agora tenta convencer o povo a se render e promete uma vida mais fácil, sem guerra. E o nosso texto vai dizer que os cronistas que estavam lá, eles não responderam às provocações. Em silêncio, eles voltam até Ezequias e reportam a Ezequias tudo quanto eles ouviram. E a reação de Ezequias? Ele fica deprimido. Ele ficou mal. Quem não ficaria? Você não ia ficar mal? Depois de ouvir um negócio desse? Com um reino inteiro, o maior império da terra, cercando a sua cidade, e você não tem condições de sair dali? E você sabe que aquilo que o cara está dizendo é bem verdadeiro mesmo? Então ele se sente abatido, e o texto vai dizer que ele vai se sentir angustiado, e que ele vai se sentir desanimado. A pressão era muito grande. Gente, haviam milhares de refugiados cujas vidas estavam ali nas mãos de Ezequias. Ele tinha a responsabilidade de proteger aquele povo todo. Mais do que isso, ele era o descendente do rei Davi, ele tinha a responsabilidade de defender a linhagem do reino de Davi. E agora ele está cercado e não tem saída. E o que ele faz? Ele rasga suas vestes. E o texto bíblico vai dizer, ele entra na casa do Senhor. Veja o capítulo 37. Tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E aí ele pede, então, que os seus conselheiros também se vistam assim, que essa é uma maneira de se humilhar, vestir-se daquela maneira. E que eles procurassem Isaías, não é? E que eles chegassem até Isaías. E a palavra que ele dirige a Isaías é uma palavra difícil. Ele vai dizer, olha, nós estamos como uma mulher que está para ganhar a luz, mas não tem força para dar a luz. Presta atenção no verso 4. Olha o que ele fala para Isaías por meio dos seus servos. Porventura o Senhor, olha o verbo, olha o pronome, perdão, o pronome. Teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. E aqui veja o pedido dele, a Isaías. Faze, pois, as tuas orações. Isaías, ora por nós. A gente precisa de oração. Será que o teu Deus, Isaías, ouviu o que está acontecendo? Ora por nós. Agora, atente para a resposta de Isaías. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes. Interessante, né? Dizer para uma pessoa que está morrendo de medo para não ter medo, pode parecer até uma ironia, né? Como assim não ter medo? Mas ele vai tranquilizar o coração de Ezequias, dizendo, olha, tira essa confiança sua em si mesmo, tira essa confiança sua no exército, tira essa confiança sua no Egito, tira essa confiança sua do dinheiro, confia em mim, confia em mim. E aqui a gente tem um primeiro momento em que a confiança do rei Ezequias é deslocada de si mesmo, é deslocada dos seus aliados pagãos, é deslocada do dinheiro, é deslocada do exército, é deslocada da sua inteligência, é deslocada da sua estratégia militar, porque ele era um bom estrategista, um bom construtor que construiu aquedutos, que construiu túneis, construiu rotas de fuga, e ele então agora ele descansa dessa agitação de alma, dessa inquietude que o mobiliza para que ele faça muitas coisas para resolver o problema. E, finalmente, ele rasga as suas roupas e ele busca o Senhor, na casa do Senhor, ele busca conselho do profeta e ele desloca a confiança que ele tinha em todas estas coisas para uma confiança em Deus. E é interessante, porque, embora ele tenha pedido a Isaías que fizesse uma oração, e eu creio que Isaías orava e o fazia o tempo todo, nenhum dos relatos conta que Isaías orou
conforme o pedido do rei Ezequias. Isaías, ele não fez aquilo que os mensageiros possivelmente esperavam que ele fizesse. Como se talvez tivessem eles a impressão que, por ser ele profeta, isso não está muito distante de algumas coisas que a gente vê hoje em dia, ele tivesse uma oração mais poderosa. A oração de Isaías, essa sim Deus vai ouvir. Pede para Isaías orar. Sim, fala para ele orar, porque aí sim as coisas vão se resolver. Mas ele não faz isto. Pode ser que eles imaginavam que Isaías, ouvindo a voz de Deus, sendo profeta, porta-voz divino, então ele tinha mais intimidade, mais proximidade com Deus. Mas Isaías, ele recorre às promessas antigas. É interessante porque Isaías não rasga suas vestes. Isaías não lança pó e cinza sobre a sua cabeça. Não. Isaías reafirma as promessas de Deus. Sabe o que ele faz? Ele volta para a palavra. Ele volta para coisas que Deus já havia dito. Ele volta para promessas que Deus já havia feito por intermédio dele mesmo, pelas visões que ele mesmo já tinha tido, por coisas que ele, como profeta, já havia proferido, ainda mais por promessas da antiguidade, coisas que em tempos idos, promessas que Deus havia feito para Davi, seu servo, promessas que Deus havia feito para Moisés e para Abraão. Todas estas, elas vêm a lume. A palavra de Deus, de alguma maneira, ela pela boca de Isaías, ela vem como aquele bastião, aquele lugar de segurança, aquele lugar de refúgio, aquele pilar onde eles poderiam se agarrar com bastante segurança. E ele vai tranquilizar o rei Ezequias. Não temas. Não temas, não tenha medo. Não temas, com milhares de homens armados do lado de fora? Sim, não temas. Deus promete confundir o rei Senaqueribe e os seus conselheiros. E a cena segue. Ezequias, o rei foi teimoso e ele não se rendeu a Rabsaqué. E Rabsaqué, então, ele volta agora para Senaqueribe para reportar o que havia acontecido. Ele estava lá com o seu exército, cercando Jerusalém. Ele fez todas aquelas ameaças em nome de Senaqueribe e, ainda assim, Ezequias permaneceu firme na cidade e não se rendeu. E ele agora vai para a cidade de Libna, onde se encontrava Senaqueribe, depois de haver destruído Laquis. Aliás, cidade que recentemente arqueólogos encontraram com uma vala cheia de muitos corpos de soldados que lutaram contra Senaqueribe, com inscrições históricas que dão conta de como foi essa batalha e de como Senaqueribe havia destruído a cidade de Laquis, conforme o texto bíblico nos conta. Então, Senaqueribe resolve escrever ele mesmo uma carta, pessoalmente. E ele vai enviar essa carta a Ezequias. E, essencialmente, a carta que ele envia tem o mesmo tom daquelas afrontas que haviam sido feitas por Rabsaqué. Cheia de arrogância e de autoconfiança. Veja o verso 10 do capítulo 37. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras e como destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? E aí ele de novo vai dizer, porventura os deuses dessas terras os livraram? E aqui, finalmente, gente, a gente chega na oração de Ezequias. E eu quero ler para vocês os versos 14 a 20. Atente para o texto. Então, Ezequias recebeu a carta do rei. E tendo recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque os deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos
das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Quando a gente chega nesta oração, você vai notar uma diferença de quando Rabsaque havia provocado Ezequias. Ele não está mais em angústia. Diante da carta insolente e infame e blasfema de Senaqueribe, Ezequias não rasga suas vestes, ele não lança pó sobre a sua cabeça, mas ele se apresenta diante de Deus e ele coloca simbolicamente esta carta aberta para Deus, como que dizendo a Deus: leia, Senhor, o Senhor mesmo esta carta. E ele vai dizer a Deus: esta carta não é rigorosamente para mim. Esta carta não é para o meu povo. Esta carta não é para Jerusalém. Esta carta é para o Senhor. É contra o Senhor que ele escreve. E agora Ezequias não volta-se para si mesmo. Ele não volta-se nem mesmo para o seu povo. Ele não fala de si nesta oração, senão no final. Ele não fala do seu medo. Ele não fala da sua tortura mental. Ele não fala das suas preocupações. Ele não fala do seu fracasso, da sua culpa que ele havia confessado na sua mensagem a Isaías. Porque ele foi tomado de arrependimento quando ele, de fato, mandou dinheiro para Senaqueribe ou tentou algum tipo de aliança política com o Egito. Não. Ele fala sobre Deus, para Deus. A oração de Ezequias é uma oração em que ele fala sobre Deus para o próprio Deus. A atenção de Ezequias agora, nesta oração, está completamente voltada para o zelo de Deus. A atenção de Ezequias agora, diante daquela crise enorme, está completamente voltada para a glória de Deus. É pelo amor ao nome de Deus, à palavra de Deus, às promessas de Deus, que ele clama o nome de Deus. É assim que ele ora. E o rei Ezequias agora vai dizer: Senhor, tu és rei. Tu estás acima dos reis das nações e, inclusive, acima dos seres celestiais mais poderosos. Tu estás acima dos querubins. Em certo momento eu disse que o nosso texto falava de 3 reis. Mas é interessante porque o texto está falando de Ezequias e Senaqueribe. São 2 reis. Mas, de fato, há 3 reis aqui. Porque nós temos Senaqueribe, um rei ímpio. Nós temos Ezequias, um rei piedoso. E nós temos o rei dos reis, que comanda toda esta história, que está acima de todos esses eventos, que controla todos os fatos. O rei dos reis, ao qual agora, para quem agora, Ezequias finalmente volta o seu olhar com fé. Quando a gente lê o verso 16, no capítulo 37, ele diz: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, está entronizado. O trono é o lugar de um rei. Há um trono no céu. Ezequias declara: e tu estás neste trono, ó Deus Jeová, o Deus dos antigos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi. Tu és rei, estás num trono. O teu trono é cheio de glória e poder. Está acima dos querubins. E na sua oração agora, ao Deus que está acima dos querubins, ao rei que governa sobre todos os demais reis de todas as nações, Ezequias quer vindicar a causa de Deus, o nome de Deus, o zelo de Deus, o reino de Deus. Esta agora é a sua atenção. Finalmente, Ezequias confiou no Senhor. E sabe por que ele fez isso? Porque finalmente ele ouviu a palavra de Deus. E porque ele ouviu a palavra de Deus, agora ele busca ao Senhor com muita confiança, com uma confiança renovada. Ele pede porque ele confia. E ele confia porque ele sabe que para Deus não há impossíveis. E é com esta confiança, agora renovada, que Deus responde a Ezequias com palavras de consolo por meio de Isaías. A gente pode passear muito brevemente pelos versos 21 a 34, que dizem isso. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: olha, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu. Porque me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria,
Então esta é a palavra do Senhor. Olha que Deus vai falar sobre Senaqueribe. Verso 22. A virgem de Sião te despreza e zomba de ti. E a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Ele, há pouco tempo, estava zombando do povo de Deus. E Deus está dizendo, não, esse povo é que vai zombar de você. Você está zombando do povo de Deus? O povo de Deus é que vai zombar de você. Olha o verso 23. A quem confrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz arrogantemente e ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Deus vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer no verso 26. Acaso não ouviste que há muito dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos, o tinha planejado. Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Mas eu conheço, verso 28, o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, verso 29. E porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. E te farei voltar pelo caminho que vieste. E ele ainda faz uma promessa, que nos remete àquele texto de Isaías 6, no verso 31. Aqueles que escaparam da casa de Judá, o resto que permaneceu, eles vão lançar raízes. Eles vão lançar raízes para baixo e para cima vão dar fruto. Você percebe? O que Deus está dizendo aqui para Ezequias por meio de Isaías, como consolo? Ele volta a mente de Ezequias às promessas de que haveria uma santa semente que sairia do toco remanescente, que aquela descendência preservada por Deus haveria de produzir muito fruto ainda, um fruto que só no futuro se verá na pessoa e obra de Jesus Cristo, acerca de quem, aliás, Isaías vai nos falar mais adiante nos capítulos seguintes de sua profecia. E agora, então, a confiança de Ezequias está completamente renovada, firme e alicerçada em Deus. Nesse mesmo Museu Britânico, onde a gente vê as efígies do grande Senaqueribe, há uma seção que é toda dedicada ao reino assírio, e nela é possível encontrar uns objetos interessantíssimos. Eles são chamados de o prisma de Taylor, porque um arqueólogo chamado Taylor, britânico, do século XIX, de 1830, o descobriu na terra onde hoje é o Iraque, e um outro prisma chamado prisma de Senaqueribe. São objetos feitos de argila cozida, uma espécie de coluna hexagonal. E ela tem mais ou menos essa altura aqui. E nessas colunas há escritos cuneiformes que dão conta de forma muito detalhada dos relatos bíblicos. Interessante, uma evidência arqueológica extra-bíblica encontrada na terra de Nínive, que dão conta do relato que nós lemos aqui. E fala do poder de Senaqueribe, das cidades que ele havia conquistado, das 46 cidades de Judá que ele havia subjugado e do cerco de Jerusalém. Sabe o que não tem lá? O que não tem é a queda de Jerusalém. Os prismas de Taylor e de Senaqueribe silenciam no cerco. Falam mais nada. Acaba ali. A nossa história termina assim. Então saiu o anjo do Senhor, verso 36. Feriu o arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria. Se foi e voltou para Nínive. Alguns anos depois, ele estava num templo pagão, adorando o seu Deus falso. E o seu próprio filho foi lá e o matou. E assim acaba a história de Senaqueribe. A nossa cena então termina com o anjo do Senhor estraçalhando aquele exército poderosíssimo e arrogante.
matando do dia para a noite 185 mil soldados. E alguns poucos que sobreviveram viram aquele morticínio, aqueles corpos todos espalhados, e fugiram em disparada. E é por isso que os registros arqueológicos, eles se encerram no cerco de Jerusalém, porque ali se encerra a arrogância de Senaqueribe. Deus colocou um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E eu quero fazer algumas ponderações finais com vocês a partir dessa história. Primeiro, eu quero que você atente para uma coisa. As orações que Ezequias faz, a primeira, quando ele entra no templo, angustiado. A segunda, quando ele entra no templo, confiante. Todas estas, Deus já as havia respondido antes mesmo que ele as orasse. Atente para isso. Deus já havia respondido às orações de Ezequias antes mesmo que ele proferisse essas orações. Muito semelhante, aliás, ao que nós lemos hoje sobre o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele estava dormindo e a igreja orava incessantemente por ele. E a resposta de Deus já havia sido dada, de modo que ele manda um anjo que livra Pedro daquela perseguição que Herodes havia imposto contra ele e a morte certa que o esperava. E pensando então no fato de que Deus já havia respondido às orações de Ezequias antes mesmo que ele orasse, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas sobre a nossa vida de oração. Depois volta para o texto e presta atenção quantas vezes a palavra confiança aparece, seus derivados. O texto, capítulo 36, começa falando de confiar. Vocês vão confiar em Ezequias? Vocês vão confiar em Jerusalém? Vocês vão confiar no Egito? Vocês vão confiar no Deus de vocês? A provocação era sobre confiança. Então, nosso texto fala muito de confiança. Fala de onde está a confiança dos homens, onde está a confiança dos crentes. E o que nós temos, então, nesta cena, é uma batalha pela confiança. O ataque do inimigo, dos inimigos de Deus, dos que afrontam o Deus vivo, atente para isso, é para abalar a confiança do crente. É para abalar a confiança do povo de Deus. O ataque do inimigo é mais do que isso. É não apenas para abalar a sua confiança, mas é para desviar a sua confiança, deslocar a sua confiança de Deus para qualquer outra coisa que você mesmo dê conta de fazer. Talvez eu possa negociar essa situação. Quem sabe o inimigo do meu inimigo seja meu amigo. Pode ser que se eu der um pouco de ouro e de prata, inclusive de dentro da casa do Senhor, as coisas vão melhorar. Você percebe? Ezequias tentou de tudo. E tudo quanto ele tentou, baseado na sua própria engenhosidade, na sua astúcia, na sua inteligência, na sua capacidade argumentativa, quer dizer, na sua capacidade diplomática de negociação, nas suas tentativas de se aliar até mesmo aos inimigos do povo de Deus, todas as suas tentativas se tornaram zombaria contra ele. Seu bobão, você deu dinheiro para a gente, você facilitou a nossa vida. É essa cana quebrada do Egito que você vai confiar? E a minha pergunta para você nessa manhã é: onde está a sua confiança? Quando o bicho pega mesmo? Quando a coisa fica pequena? Quando a casa cai? Quando o problema se agiganta? Quando a situação fica feia? Quando a luz apaga e as coisas se entenebrecem diante de nós? Onde está a sua confiança? Sabe que até mesmo nas nossas orações nós podemos expressar um tipo de autoconfiança? Ou você acha que um homem piedoso como Ezequias, quando ele negociou com Senaqueribe dando ouro, ele não orou? Ou quando ele tentou buscar o apoio do Egito, ele não orou? E é possível que a gente às vezes se veja fazendo orações que sejam mais pragmáticas, que tentem acomodar um problema muito grande, a nossa própria maneira de ver a solução daquilo. Eu tenho certeza que a melhor maneira de resolver esse problema é dessa forma. E a gente ora, então, na direção daquilo que a gente acha melhor, segundo a nossa sabedoria, segundo os nossos critérios. E que critérios são esses? Quantas vezes esses critérios são mundanos, são carnais, são baseados no medo, são baseados na nossa falta de confiança em Deus.
E às vezes a gente confia na gente mesmo quando a gente ora. Sabe, a riqueza e a pobreza da nossa vida de oração evidenciam onde está a nossa confiança. Em quem você confia? Note a batalha pela confiança. Em quem você confia? Se a sua vida de oração está muito pobre, talvez isso esteja dizendo para você: onde é que está a sua confiança? Não tenho tempo para orar de manhã porque o dia começa já corrido, estou atrasado. Não tenho tempo de orar durante o dia porque eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo para orar à noite porque eu estou muito cansado. E o ciclo vai repetindo. E a semana passa. Talvez a única oração que eu fiz foi aqui na igreja, quando uma pessoa se levantou e me representou como parte da congregação em uma oração pública. Graças a Deus por isso. Isso é bom, não é ruim não. Mas sabe o que é ruim? É que você tem esperado a semana inteira para falar com Deus. Que isso mostra que ao longo da sua semana você lutou, você brigou, você fez e aconteceu, e as coisas vieram acontecendo para você, sejam elas muito ruins ou até mesmo muito boas. Você teve vitórias, você teve conquistas, você teve bons momentos, você teve momentos alegres, e nenhum deles você se lembrou de Deus, nem para agradecê-lo e nem para suplicar o favor dele. E isso mostra que a sua confiança não está nele, mas em você. Talvez os nossos cultos de oração, como nosso irmão Valdir orou aqui, estivessem mais participados, se a nossa confiança estiver mais voltada para o Senhor. E mesmo quando a gente ora, gente, a gente pode estar cheio de autoconfiança. O pensador famoso do século XX, Carl Jung, que era um homem religioso e que ele tinha muito interesse na religião. E ele vai dizer, num certo momento, que a verdadeira oração é a pessoa voltar-se de si para si mesmo. Os seguidores de Jung, eles eram muito contrários de um movimento de oração que a pessoa saísse de si para fora e que ela estendesse a mão para um ser transcendente. E quantas vezes a gente age assim mesmo, né? Com ar de piedade, com palavras cristãs, mas na verdade a gente está confiando no Egito. E a gente, quem sabe, esteja até mesmo tirando a prata e o ouro da casa do Senhor, e entregando nas mãos dos nossos inimigos, na esperança de que talvez a gente tenha algum alívio. Quantas vezes a nossa oração é cheia de autoconfiança? Quantas vezes a gente busca garantias fora de Deus, longe de Deus? Gente, esse texto nos ensina que Deus quer esmagar a nossa autoconfiança. Deus quer esmagar a nossa confiança em qualquer coisa que não seja Ele. E Ele quer que a gente se entregue a Ele completamente. O segundo ponto. Ezequias, ele se humilha diante de Deus. Ele se humilha na presença de Deus e ele busca o Senhor na casa do Senhor. E com isso ele reconhece a sua fraqueza. Finalmente, ele faz um movimento em que ele se despe daquela roupagem que ele havia mesmo colocado. Não é uma roupagem talvez altiva, não é que de alguma forma denotasse o seu poder real. E ele agora volta-se para Deus, ele reconhece sua culpa, ele confessa seus pecados, ele busca a palavra de Deus, ele quer ouvir o profeta. A oração que Deus responde, gente, é a oração de um coração contrito, de um coração arrependido. A oração que Deus responde é a oração do homem e da mulher que entendem realmente quem eles são diante de Deus. Como ele fez com suas vestes rasgadas, ele se coloca diante do Senhor e ele fala: Senhor, eu não sou nada, nem ninguém, eu estou cheio de culpa. E isso nos convida a todos nós a, quando orarmos, nos rendemos verdadeiramente diante de Deus. Você já fez isso? Você já chegou sem títulos, sem brilho próprio, sem uma carta na manga, sem um ás com o qual você vai se livrar, sem uma solução já pronta? Quantas vezes a gente chega diante do Senhor com a solução pronta? Diz: Senhor, é isso que eu quero, é assim que nós queremos que seja feito. Nós somos convidados aqui, à semelhança de Ezequias, a nos rendermos, nos entregarmos completamente às mãos poderosas de Deus, com as nossas mãos completamente vazias. Você já fez isso? É assim que você ora? Quando você lida com um problema tão grande, se humilhe diante de Deus. Como vai dizer o profeta Jeremias lá em suas lamentações: põe a boca no pó
Quem sabe ainda haja esperança. Entregue-se ao Senhor, que não há lugar melhor para a gente estar do que nas mãos de Deus. Terceiro lugar. Note que a confiança de Ezequias foi transformada quando ele ouviu a palavra, confiou na palavra. A oração que Deus responde, meus irmãos, é a oração que vem de uma confiança segura na palavra de Deus. Ele ouviu Isaías, que não colocou, não fez todo aquele aparato que ele fez, porque Isaías já estava numa outra condição, e ele vai dizer, não, fique tranquilo, Deus já resolveu isso, a sua oração já está respondida. E toda a confiança que nasce, a fé que nasce no coração de Ezequias, ela vem da segurança que ele encontrou na palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, disse Isaías. E a fé, então, de Ezequias se renovou quando ele ouviu a palavra de Deus. E é por isso, meus amados, que nós somos convidados a ouvir a palavra de Deus com instância, com perseverança. Nós temos a Escritura diante de nós, nós temos a oportunidade maravilhosa, rica, de lermos as Escrituras diariamente, de nos debruçarmos sobre ela, de meditarmos nas Escrituras Sagradas, de colocarmos nessa Escritura o peso das nossas angústias, das nossas lutas, usando inclusive o vocabulário santo que tem nessa palavra inspirada de Deus, para que as nossas palavras sejam cheias e carregadas daquilo que Deus mesmo falou. Bíblia, pregação, ouça a palavra de Deus, adore a Deus ouvindo a Escritura Santa, sendo lida, sendo anunciada, proclamada. Leia com instância a palavra de Deus e torne a linguagem das Escrituras a linguagem da sua própria oração. Não é exatamente isso que fez Ezequias, quando ele agora vai repetir as próprias palavras de Isaías na oração que ele faz? Se nós oramos pouco, é porque talvez nós estejamos lendo pouco as Escrituras. Talvez estejamos ouvindo pouco as Escrituras. E se você quer ter uma vida de oração rica, enriqueça a sua leitura das Escrituras e a sua confiança na palavra. Ore pela pregação. Ore pelo pregador. Ore pela fidelidade na exposição das Escrituras. Ore em preparação para receber o ensino que vem do alto. Ore quando você se colocar diante do texto sagrado para lê-lo. Deus vai encher o seu coração de confiança e de um vocabulário que vai permitir que você se dirija a Deus nos termos de Deus. Porque esta é a oração que Deus responde. Por fim, se você é alguém que não consegue nem orar, pode ser que talvez você ainda não conheça Deus. Sabe, o conhecimento de Deus é algo muito importante para Isaías, em todo o seu livro. Ele apresenta Deus como glorioso e grandioso. Ele chama os homens a confiarem no Deus que está acima dos querubins, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. E você precisa entender que, mesmo que você não conheça Deus, Ele conhece você. Deus conhece todos os seus caminhos, Deus conhece toda a sua trajetória, o seu percurso até aqui. Deus conhece os seus segredos, Deus conhece os seus pecados, Deus conhece os seus problemas, Deus conhece os seus medos, Deus conhece as suas vergonhas, Deus conhece a sua tristeza, Deus sabe de todas estas coisas. E Ele convida você a olhar para Ele com fé. E esse olhar, ele pode ser dirigido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que sendo o próprio Deus, aquele mesmo rei, para quem Ezequias orou, que está sentado num trono de glória, acima dos querubins, e que decidiu fazer-se homem, encarnar-se e compartilhar da nossa própria natureza, viver junto de nós, para que a gente pudesse falar com Deus. Em nome dele. Ele veio para salvar pessoas autoconfiantes da sua arrogância, da sua autoconfiança. Então, se a sua confiança está muito fora de Deus, olhe para Jesus, deposite nele a sua confiança. E se você quer saber mais sobre como Deus ouve as suas orações, quando você confia em Cristo, pode conversar com um dos presbíteros dessa igreja, algum dos irmãos mais maduros dessa igreja que terão a alegria de compartilhar o evangelho com você. Meus irmãos, eu concluo dizendo que o museu é um templo da história. Ele é um templo dos grandes feitos dos homens. A glória humana. É muito fascinante ir no museu.
Mas o museu é um cemitério. O museu é um cemitério. O Rei dos Reis, todavia, permanece vivo. Ele está no seu trono de glória, com um cetro de poder, um governo soberano. O reino dele se estende de ponta a ponta desse universo. E ele se agrada em ouvir as orações dos seus servos. Então fale com Deus, que Ele te abençoe. Amém. Vamos orar. Bendito sejas, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos em Jesus, o nosso Salvador. Amém.